Se nascer uma criança ao acaso, num casal de 25 a 29 anos, a idade do homem, é de 1 a cada 15 mil nascimentos. Se esse homem tem mais de 50 anos, essa probabilidade vai para 1 para cada 2 mil nascimentos, só pelo fato da idade. É quase a prevalência de anemia falciforme, que era a ordem de 1 a cada 1.500 nascimentos. Tá bom? Próximo. Então, você vai ter um menino, uma menina com achondroplasia e ambos os pais normais. Certo? Que foi uma mutação dominante espontânea por causa da idade paterna. Certo? Próximo, por favor. Então, vocês vejam um monte de bebês achondroplásicos cujos pais são normais. 80% das famílias com achondroplasia, os pais têm a estatura da população geral, porque são mutações novas. Certo? Então, eu não recomendo ninguém ter filho, mas tenha filho enquanto jovem. E o risco é menor. Claro, e serve tanto para um homem como para a mulher, que a gente vai ver. Próximo. A segunda condição, no mesmo princípio, é a osteogênese imperfecta. A grande maioria de casos de osteogênese imperfecta acontece pela primeira vez naquele indivíduo. Para o casal, o risco de acontecer novamente é muito baixo, desprezível, mas não para a criança que já tem aquela alteração genética. Aí não, aí já está nela, aí ela segue as regras de Mendel. As regras mendelianas com gene dominante. E a terceira condição é aquela que tem a maior taxa de recombinação nova na espécie humana. Próximo, que é a neurofibromatose, que é a doença de von Recklinghausen. A mesma coisa. A grande maioria de casos da doença da neurofibromatose, o pai e a mãe é normal. Não tem neurofibromatose. E aí segue. Então, a idade paterna é um fator primordial para se discutir o aparecimento de um evento novo. Próximo. O segundo fator é a idade materna. A idade materna avançada, e ela no Rio de Janeiro, ela é para a mulher em torno de 25 anos e para o homem em torno de 29 anos, pelas razões que eu lhe falei em termos da gametogênese diferente entre o homem e a mulher, as novas mutações associadas à idade materna não se trata de uma condição monogênica, e sim é de um cromossomo inteiro que não segrega. Por isso, a doença relacionada primordialmente com a idade materna avançada é a síndrome de Down. São as aneuploidias, certo? Então, essa tabela, ela mostra já os riscos ao nascimento de bebês com síndrome de Down aqui na América Latina, certo? Então, nessa tabela, o risco mais baixo é 19 anos, é 1 a cada 1.744 partos, um bebê vai nascer vivo com síndrome de Down, e uma que tenha 40 anos, você veja, o risco relativo dela aumenta mais de 20 vezes só pelo fato dela ter 40 anos. Então, novamente, não estimulo vocês a engravidarem, mas tenham um filho enquanto jovem, certo? Então, esse é um segundo fator de risco que faz as doenças aparecerem de casais que são inteiramente normais. Tá? Próximo. Então, bebezinho com síndrome de Down, vocês conhecem muito bem, próximo. Mas então, esse gráfico ele mostra o quanto incremento tem de risco a partir dos 35 anos de idade, que é o que a gente observa. Que a população geral de ter uma criança com essas condições de não disjunção cromossômica e as mulheres mais velhas a partir dos 35 anos, e esse risco é geométrico. Certo? Próximo. Então, para síndrome de Down, para síndrome de Edwards, para síndrome de Patal, essas que escapam à seleção natural. Porque a grande maioria de trissomias, elas nem são reconhecidas como gravidez. Vocês têm uma ideia de quantas % de gestação da beta-HCG positiva?
Então, o cenário ideal, sem conceitos. Quantos vão chegar a dar beta-HCG positivo? Só 25%. 75% dos conceitos humanos, eles nem são reconhecidos como gravidez pelos erros genéticos. E a grande maioria é relacionada à idade. Tá certo? A gente sabe disso por quê? Porque a vida como ela é, a maioria de gestação, ela não é planejada. Ela é equilibrada. A maioria não é planejada. A gente sabe disso da fertilização assistida, onde o controle dos conceitos é muito maior. Então você consegue acompanhar a evolução desses conceitos e mostrar que 75% deles não chegam a gravidez clínica ou beta-HCG positiva. Tá bom? Próximo. Tudo bem. Então, são dois fatores importantes. Vamos seguir à frente. Nesse universo que eu criei utópico. Certo? A população não está sob pressão de seleção natural, porque todos os indivíduos são igualmente viáveis, não existindo fatores que aumentem ou diminuam a sobrevivência de um indivíduo com determinado genótipo. Certo? Então, por exemplo, um indivíduo com doença rara, quando um indivíduo que é incapacitado por algum motivo, ele tem o seu, que eles chamam de inglês, fitness reprodutivo. Ele tem a sua competência reprodutiva diminuída pela própria seleção natural de convivência. Né? Uma pessoa que é cadeirante, ele tem uma desvantagem seletiva dentro de uma comunidade. E isso a gente já tem dados muito importantes. Ainda uma outra observação. Essa população ideal. A população não recebe nem emite um fluxo gênico capaz de alterar a sua composição gênica original, porque ela não sofre miscigenação com uma população imigrante que apresenta frequências gênicas diferentes da dela. Nem há imigração diferencial, isto é, a saída de grupos de indivíduos com frequência gênica distinta do resto da população. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês que vai ser bem interessante. Próximo. Então, vamos usar o Rio de Janeiro como ponto de referência, tá bem? E vocês sabem que o Rio de Janeiro era o porto principal que tinha de entrada dos colonizadores e dos africanos. Tá? Próximo. Então, há estimativas que o Brasil, nessa época, tinha 2,5 milhões de ameríndios, de índios distribuídos pelo Brasil, né? A população indígena. Próximo. No período de 1500 e 1800, entraram em torno de 500 mil portugueses, e predominantemente masculinos, não vieram homens para cá nesse período. Próximo. Durante o período que vieram os africanos, então estima-se que nós trouxemos para o Brasil nesse período 4 milhões de africanos, né? Durante o período que predominou o período da escravidão aqui no país. Próximo, por favor. E depois, no período de 1820 a 1975, começamos então a ter italianos, sírios, libaneses, japoneses, asiáticos e assim por diante, russos, libaneses e uma população muito grande. Certo? Próximo. Então, se a gente quer saber da história desse período, que retrata fidedignamente, a gente tem que pegar esses trabalhos do Jean-Baptiste Debré. Ele era um pintor francês que ele teve uma missão de vir para o Brasil e ilustrar como que a monarquia vivia aqui no Brasil. Só que ele fica tão encantado pelo Brasil que a monarquia ela torna-se totalmente secundária. Então, se a gente quer saber como que eram esses indivíduos nessa época próxima, então ele consegue retratar as tribos indígenas e mostrar que elas eram muito distintas, com dialetos diferentes, com etnias diferentes, já no Brasil naquela época. Certo? Próximo. E o porto do Rio de Janeiro, que depois passa para a Bahia, mas o porto principal de entrada dos africanos era o Rio de Janeiro.
E a gente não pode esquecer, com toda a meia-culpa que eu faço, que a gente deve fazer, os africanos, quando entravam no Brasil, eles eram uma mercadoria. Por ser uma mercadoria, eles eram muito bem mapeados nas questões alfandegárias. Então nós temos dados muito precisos dessa época de quantos africanos vieram para o país, certo? Por uma questão alfandegária, isso por uma questão sanitária. Próximo. Então, ele consegue retratar também toda a beleza e a cultura relacionada à população africana, já mostrando também a origem dessas mulheres do ponto de vista cultural, do ponto de vista de etnias, de linguagem e assim por diante. Então, todos esses nomes que vocês estão vendo é das tribos originárias africanas. Tá bem? Próximo. Muito bem. Então, veja bem o seguinte, pode passar o próximo. Esse mapa, ele mostra da onde vieram os africanos da África. Então, eles vêm de regiões onde se falava português, que era basicamente a marinha mercante portuguesa que trazia os africanos. Então, você veja, basicamente desta costa da África, onde nós temos basicamente Angola, e temos esse lado, o lado leste da África, onde tem Moçambique, a antiga Lourenço Marques e assim por diante. Tá bom? Então, das duas costas, mostrando os diferentes grupos étnicos, pelo menos 20 grupos diferentes vieram para o Brasil de regiões distintas. Agora veja, por que eu estou introduzindo isso? Próximo. Então agora veja esse mapa, que é a cartografia do gene relacionada à hemoglobinopatia S e a hemoglobinopatia C, que é a anemia falciforme, que todo mundo conhece, além de outras hemoglobinopatias. Então você veja que a frequência da onde a hemoglobina S é muito frequente é exatamente das duas regiões onde vieram os africanos. Então, nesse processo, por que você tem a hemoglobina S na África? Porque traz vantagem seletiva contra a malária. Então, é um genótipo que traz uma vantagem ao indivíduo para não pegar a malária. Só que quando vem para o Brasil, nós não temos malária. Então, a vantagem seletiva deles não é que se perca, mas ela não tem nenhuma vantagem de ser. Pelo contrário, ela se torna uma doença muito grave, que é a anemia falciforme. Tá certo? Muito bem. Próximo. Então, primeira coisa, a anemia falciforme, ela entra, obviamente, com os africanos. Agora eu vou entrar num outro tema que é bastante complexo, que vocês vão ver aqui, muito interessante o que o DNA faz hoje, do ponto de vista da nossa ancestralidade. Então esse é o primeiro trabalho que foi publicado por um grupo lá de Belo Horizonte, do Sérgio Pena, no ano de 2000, 26 anos atrás. O que ele fez? Ele foi numa praça em Belo Horizonte e selecionou 250 homens que se autodeclaravam brancos. Ok? Eles chegaram 250 homens, vem, coletou sangue deles. E fez os estudos genéticos desses 250 homens. Então, não sei o quanto familiarizados vocês estão com esses estudos, mas existem duas linhas de raciocínio. A primeira delas, a gente estuda o cromossomo Y, que é exclusivamente a linhagem patrilínea. Ela só pode vir dos homens, homem para homem. Enquanto a mitocôndria, que é uma organela celular, ela é exclusivamente materna. Todos nós, tanto mulheres como homens, só temos mitocôndrias maternas. Então ela estuda a linhagem matrilínea. Então todos esses estudos de ancestralidade, de antropologia, que lida com o DNA, ele vai sempre estudar o Y e vai estudar as mitocôndrias. Então esse primeiro estudo, em 2000, ele já mostra uma coisa muito interessante. Olha, a ausência da contribuição do Y ameríndio,
nesses 250 mineiros. O que mostra que o índio, homem, não participou até então da formação do brasileiro. Não tem Y, um homem não participou. E eles também conseguiram, através de marcadores de DNA, mostrar que esses 250 homens guardavam a memória do Out of Africa, da onde a humanidade se originou, saindo da teoria, obviamente saindo da África, e indo dominar os povos do mundo. Então nós temos essa cicatriz do nosso DNA desse homem lá de Sub-Saara africano. Aí começa a primeira informação muito interessante, próximo, que é estudar as mitocôndrias. Então eles observaram que esses 250 homens, né, mineiros brancos, eles tinham 28% dos seus marcadores eram africanos. E o trabalho ressalta a questão da contribuição da Índia na nossa formação. Eles mostraram nesse grupo 33% de contribuição. 1/3 do nosso DNA é indígena. 250 mineiros e que se classificavam como brancos. Então vamos desenvolver um pouquinho mais essa questão. Próximo. Muito bem. Aí o que esse outro grupo fez de Belém do Pará, lá do Dr. João Guerreiro? Ele foi lá para o rio Trombetas, lá para o interior da Amazônia, e fez o mesmo tipo de abordagem. Coletou o DNA daquela população, estudou Y, estudou mitocôndria. Só que eles utilizaram uma variante da hemoglobina beta, que é da anemia falciforme. Eu não esperaria que os indígenas tivessem anemia falciforme. Eles não têm que ter as variantes da hemoglobina beta, porque não existia anemia falciforme aqui no país. Porque eles vieram com a população negra, certo? Então veja, o estudo então mostra, o que já era esperado, esse dendrograma indígena, mostrando as diferentes tribos indígenas que o DNA nos traz nesse estudo. Então todas as tribos indígenas conhecidas estão nesses indivíduos da Vila Ribeirinha, nessas vilas ribeirinhas do Rio Trombetas, tá bom? Próximo. E aí, o que vem a mostrar no final? No final vem mostrar, então lá, predominantemente essas duas tribos indígenas, Curial, Pacoval, certo? Eles encontram vários outros tribos ameríndios, nesses homens lá da Vila Ribeirinha. Esse trabalho daqui também é de 2000. Tem DNA europeu, que não deveria estar lá no meio da Amazônia, DNA europeu, e traz consigo os marcadores de anemia falciforme. Então eles vêm mostrar que tanto o mineiro, aqui, Brasil, contemporâneo, como a pessoa lá do interior de Minas, nós somos tríhíbridos do ponto de vista de DNA, que é o africano, o europeu, que é basicamente o europeu latino, e o ameríndio. Certo? Vamos seguir mais adiante. Vamos lá. Próximo. Então, quando a gente faz esse estudo de DNA, ele pode ser tão específico numa população que ele é muito uniforme. Então, veja, nós pegamos africanos, europeus e ameríndios e utilizamos a mesma técnica para identificar variantes do DNA. Veja só como eles ficam setorizados. Todos os ameríndios, todos os europeus latinos e todos os africanos. Eles ficam muito uniformes, certo? Eu vou voltar esse slide um pouquinho mais adiante. Próximo. Então, veja só, por que eu trago isso? Eu não estou discutindo a questão sociológica ou antropológica da questão da nossa cor, mas é ainda uma propedêutica que se faz em clínica, que hoje é um erro metodológico enorme, que a gente continua fazendo. E eu vou mostrar para vocês o erro que a gente comete ao fazer isso. Eles pedem para fazer a autodeclaração, mas a autodeclaração também ela pode trazer uma margem de erro por conta das razões que até então eu mostrei. Essa aqui é uma condição, é uma forma de nanismo. Eles são muito pequenos.
pequenos. Bem pequenos. É assim de cartilagem cabelo. Muito pequenos. Certo? Então, se nós formos treinar qual é a cor dessas crianças, finge que vocês são doutores e está lá na anamnese, cor. Tanto é que na declaração de nascidos tem essas coisas que eu tenho que marcar. Olha aqui, ó. Branca, preta, amarela, parda, indígena. Tá certo? Você viu que o Shen hoje se apresentou como amarelo. Amarelo. Não é? Tá certo? Então, é exatamente o que se propõe é isso, que o amarelo talvez tenha uma especificidade muito maior do que o branco nessa circunstância. Tá? Muito bem. Então, como é que a gente classificaria a cor dessas 6 crianças? Vamos lá. Como é que vocês classificariam essa primeira? Branca. Essa. Branca. Essa. Branca. Essa. Parda. Essa. Olha, vocês são doutores, vocês têm que falar para mim. Parda. E esse? Parda. Tá bom. Então são 3 pardos, 2 brancos, ou 3 brancos. Tá bom? Eu fiz o DNA deles. Próximo, por favor. Então o DNA deles, olha só o DNA deles. Mostra que tem 24% africano, 58% europeu latino e 18% africano. Então você veja, eles são matizes de cores que aparecem. Então eu chamo a pessoa de branca, há uns 30 anos atrás, significa que poderia ser anemia, poderia ser fibrose cística, que é uma doença caucasiana. Eu ter uma pessoa negra significa que poderia ser anemia falciforme. Hoje não. Hoje eu tenho anemia falciforme em quem eu estou caracterizando de branco e eu tenho fibrose cística em quem eu estou caracterizando de negro. Certo? Isso são as matizes que nós temos que precisam ser levadas em consideração. Que traz uma enorme discussão com relação à questão das cotas. As cotas, de certa maneira, ela discrimina mais ainda. Né? Porque ela sela uma pessoa sendo negra, nesse sentido. Enquanto outras pessoas estariam muito menos privilegiadas nesse sentido. Certo? Não sou contra as cotas, não sou a favor das cotas. Muito bem, próximo. Então, como é que eu vou resolver essa questão da cor? Vocês me avisem, né? Quando tiver um tempo. Tá? Eu tenho bastante coisa para mostrar aqui. Ai, vai ser tão bom. Vocês que pediram. Não sou eu que peço essas coisas. Vocês pediram. Então agora aguenta firme. Então vamos lá. Como é que eu vou resolver o problema da cor? Se a cor não tem uma especificidade tão grande diante do cenário que eu apresentei, eu vou propor uma nova forma da gente poder se classificar, que é a partir da nossa ancestralidade, que é a partir da nossa história familiar. Então, o que seria um europeu latino? É aquele que tem na memória, e geralmente a memória materna, que 3, o francês, o romeno, o português, o italiano e o espanhol. É o europeu latino. O ameríndio, ainda temos história, coleta história, né, de famílias que têm indígenas, os africanos, mais ainda, que é bem evidente. Mas aqui onde está o branco? É o europeu não latino, que é o caucasiano, certo? Olha aqui, judeu, Askenazi e o Sefaradi. Judeu, Askenazi é do leste europeu e o Sefaradi é do norte da África, certo? Sírio, libanês e turco, para fins de classificação. O turco não é árabe, tá certo? O oriental, aonde entra tanto os asiáticos como os indianos. E olha aqui o brasileiro. Quando a gente tem 3 gerações de brasileiros nascidos aqui no Rio de Janeiro, essa é a composição genética deles. 52% africano, 40% europeu latino e 8% ameríndio. Tá? Vai ter dados um pouquinho mais atualizados com relação a isso. Próximo. Então, agora vamos para 2025. Para a gente prestigiar mais ainda o nosso DNA e a nossa ancestralidade. O que eles fizeram nesse trabalho? É um trabalho que foi publicado em uma das maiores revistas de ciência do mundo, que é a Science. É um trabalho brasileiro. Eles genotiparam... Próximo slide, por favor. Eles genotiparam... Pode passar o próximo. Eles genotiparam 2.750 indivíduos. Sequenciaram o genoma inteiro. O genoma inteiro foi sequenciado. Tá bom? Primeira coisa que eles encontram, não sei se vocês já fizeram esses testes que estão
que eles chamam de genética recreativa. Teste de ancestralidade, essas coisas que você pode fazer suave ou não. Perfeito, pode-se fazer, mas ele não tem a população do DNA brasileiro. Então, o banco de dados, que é de referência, não é o nosso banco de dados, é um banco de dados europeu. Você não vai ter índios lá, você não vai ter latinos, você não vai ter dos países latino-americanos, você não vai ter América Central, muito menos os brasileiros. Então, quando eles fizeram o sequenciamento desse DNA, eles encontraram 8.721.000 variantes nunca descritas no mundo, exclusivas brasileiras. Então, por que isso é importante a gente ter o nosso banco de dados? Não sei se vocês estão familiarizados com os exames genéticos que falam do quê? As variantes de significado no cérebro, o tal das VUS, que é uma dor de cabeça tal das VUS, que não vai nem para lá, não vai nem para cá, tá certo? Isso começa a dar um perfil do brasileiro para interpretação dessas análises genéticas. Próximo. Então, você vê uma coisa bem bacana esse trabalho, se você puderem ter acesso. Então você veja, 1.500, e aqui eles dividem a cor. Agora vocês vão começar a entender aqui, ó. Os ameríndios, América Nativa, os europeus, esse azul clarinho, o africano bem vermelho, e o asiático. Já começa a aparecer que ela é concentrada em São Paulo, que a gente sabe disso. Né? Mas olha só como as cores, né? É Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ele é muito africano, certo? Ele começa a ser menos africano, por exemplo, aqui em Minas, né? E agora as outras áreas é muito ameríndio, tá certo? Inclusive no sul do país é bastante ameríndio, tá certo? Então hoje esses mapas são fundamentais para que a gente compreenda as doenças raras, que elas vão entrar nesse cenário. Uma coisa vai conseguir talvez interpretar a outra. Próximo. Isso aqui é o... Então, nos dias de hoje, o DNA de hoje analisado, veja, como o cromossomo Y indígena continua não participando da nossa formação humana brasileira contemporânea. Você tem, obviamente, os africanos, 25% do nosso DNA atual ele é africano, e o remanescente, a maioria, ele é europeu latino, certo? Que é portuguesa, francesa, espanhola, e assim por diante. Então são trabalhos hoje que nos ajudam enormemente a entrar no cenário da genômica das doenças raras. Próximo. Então, quem é que estuda essa história de genes, variantes? É a genética de populações. É um ramo da genética que estuda as populações. E ela é baseada numa regrinha básica, próximo, por favor, que é uma regrinha desses dois, chamada de Lei de Hardy-Weinberg, que diz que essas variantes estão sempre em equilíbrio. A tendência é que dominante ou recessivo, ou ligado ao X, todas elas se chegam num total sempre em equilíbrio. Porque a população é aquela população uniforme, né? Que ela vai e volta, ela desce a partir da seleção natural e uma série de outros efeitos. Passo anterior, por favor. Quais são esses fenômenos? Esses fenômenos são efeitos de fatores evolutivos, que são, olha aqui, ó. Então vamos ler aqui, ó. A genética de populações, isto é, um ramo da genética que visa a investigação da dinâmica dos genes nas populações naturais, buscando elucidação dos mecanismos que alteram a sua composição gênica, efeitos de fatores evolutivos, isto é, mutações, seleção natural, deriva genética e fluxo gênico de populações migrantes, ou apenas a frequência genotípica pelo aumento da homozigose, efeito dos casamentos consanguíneos ou da subdivisão da população em grandes isolados. E isso, obviamente, segue essa lei de Hardy-Weinberg. Oi? Tá. Ó, próximo. Vamos passar adiante. Vai passar?
Então agora vamos para a questão de próximo. Então, qual é a população do Brasil hoje, em 2025? 213.421.037 habitantes. Essa é a população do Brasil atual. Tem um outro fator que é fundamental, próximo, por favor, que é a taxa de fecundidade que tem caído enormemente. Próximo. Hoje, menos de 2 crianças por família no Brasil. Menos de 2 crianças por Brasil. Nós vamos ver esse efeito mais tarde, obviamente, quando a população começar a envelhecer. Tá? Não está se renovando, infelizmente. Tá? Próximo, por favor. O outro dado que tem feito com que as doenças raras apareçam e sobrevivam é a questão da mortalidade infantil. A gente controlou a nossa mortalidade infantil de uma forma muito responsável, certo? O que seria uma baixa taxa de mortalidade infantil? Olha só que coisa impressionante. No Japão, morrem 2 crianças sobre 1.000 em um ano. Só 2 crianças em um ano sobre 1.000 morrem. Certo? Próximo. Olha o que seria uma alta taxa de mortalidade infantil. Aqui Angola, 44 sobre 1.000. 160 sobre 1.000 no Afeganistão, certo? Próximo, por favor. E olha aqui, o Brasil está em torno de 13 por 1.000. O Chile é o que tem mais baixa taxa de mortalidade infantil, certo? Próximo. Então, com isso, o que acontece? Acontece que as doenças controláveis que matavam as crianças em 1980, 90 e 2000, elas estão sendo controladas e fica a segunda causa de mortalidade infantil, que são as malformações congênitas, cardiopatia congênita predominantemente. E a causa número 1 no mundo é a prematuridade, que são as afecções perinatais, que ainda é a primeira causa de mortalidade. Próximo. Então, situações como essa, elas são hoje a causa número 1 de mortalidade infantil. E não é o especialista que vai encontrar isso. É o médico da medicina fetal, é o ultrassom obstétrico. Vai lá fazer um ultrassom e coloca uma situação dessa que é realmente muito difícil, que é um bebê com extroversão de todas as vísceras para o lado de fora. Os bebês vão morrer. E que abre-se uma enorme discussão com relação à interrupção voluntária da gravidez. Nós deveríamos estar discutindo isso como critério número 1. Em função da mortalidade materna que acontece hoje em função dos abortos clandestinos. Próximo. Então, daí quando a gente vê a portaria de doenças raras, é aquela que fala a prevalência de cada 65 indivíduos que tem uma doença sobre 100.000 habitantes, que dá 1,3 sobre 2.000, próximo, por favor, tem lá. As anomalias congênitas estão ali. Por isso que elas estão aqui. É a segunda causa de mortalidade infantil. Então, ela está sendo prestigiada dentro de uma portaria na política de doenças raras. Certo? E mais ainda, próximo, na nossa declaração de nascidos vivos, a gente faz um monitoramento epidemiológico das anomalias congênitas. Porque na declaração de nascido vivo está escrito: detectada alguma anomalia congênita, sim, não ignorar. Então, por isso que está aqui. Por causa de ser a segunda causa de mortalidade infantil. Tá? Próximo. Como que a gente consegue identificar a situação? Pelo teste de triagem neonatal. Então você veja como a gente começa a dar um aporte agora preventivo para que a gente possa identificar essas condições antes dela acontecer. Então o pré-requisito do teste de triagem neonatal é o quê? Eles são assintomáticos, um teste que tem alta especificidade, alta sensibilidade e que eu possa tratar. Né? Então, com isso, próximo, hoje nós estamos com uma adesão muito baixa Brasil afora. Muito baixa. Em torno de 87%, se fizer um cômputo geral desse mapa daí. Tá? Esses são dados já publicados. Próximo. Então, vai ser ampliado o teste do pezinho, como vocês sabem, existe agora 50 doenças, onde tem a atrofia espinhal progressiva entrando, né, a ANE entrando dentro dessa lógica de expansão. Próximo.
Vamos seguir. Eu já estou quase acabando. Pode passar. Isso aqui eu vou passar. Pode passar. Pode passar. Passa. Pode passar. Vem para o anterior. Esse aqui é o efeito fundador. E isso que é a história da anemia falciforme. Um gene é introduzido em um local que não existia. E ele vai se espalhando. Você tem efeitos fundadores. A idade materna avançada não deixa de ser um efeito fundador para a senilidade. A idade paterna avançada é um efeito fundador para uma população, para uma doença nova. Então, isso é um dado muito importante. Próximo. Pode passar. Pode ir. Vamos lá para o final. Eu quero que vocês vejam um documentário. Não é agora. O documentário, pode ir. Vai. Pode ir lá no final, por favor. Aqui, passou. Então, eu queria que vocês vissem esse documentário, chamado Genética Médica Comunitária. Tá certo? 4 heranças, genética médica populacional. Desculpa. São 50 minutos de um documentário muito bom. Vocês vão gostar muito. Que é a ampliação da ação de um médico geneticista dentro de uma comunidade. Certo? Você pega isso fácil no YouTube, tem isso aqui. Ele faz parte desse projeto INAGENP, que é o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. Vocês vão gostar muito do documentário. E ele fala de isolados, ele fala de um isolado em Monte Santo, onde foi a Guerra dos Canudos, lá no interior da Bahia. Como é que eles descobriram um isolado lá no meio da Bahia, através do teste do pezinho? Então você veja, as coisas vão se ligando de tal maneira que a dinâmica hoje, de cima para baixo, do Ministério da Saúde, tem sido fundamental. Tá bom? Próximo, último slide, tá bom? Será que tudo isso dá para a gente reduzir os fatores de risco? Isso deveria estar em todos os lugares, que são métodos ou intervenções que a população geral deva fazer para reduzir esses eventos acontecerem. E justifique trabalhos que fazem o segmento dessas instruções reduzem 50% esses eventos. E quais são eles? Ainda sem saber, qualquer mulher em idade fértil pode estar grávida. Bom? O ideal é completar a família enquanto jovem. O controle pré-natal é a melhor garantia de saúde da gravidez. É importante vacinar-se contra a rubéola antes de engravidar. Deve-se evitar os medicamentos, exceto os imprescindíveis. As bebidas alcoólicas, e aqui é saúde pública número 1, as bebidas alcoólicas prejudicam a gravidez, não prejudicam o cérebro do bebê. É extremamente teratogênico o álcool durante a gravidez. Não fumar e evitar os ambientes que se fumam. Comer de tudo e bem, preferindo verduras e frutas. Consultar se o tipo de trabalho é prejudicial à saúde. Diante de qualquer dúvida, consultar um médico ou um serviço especializado, que são os serviços de informação para agentes teratogênicos, que ele é Porto Alegre e Bahia, que são os dois programas públicos. Eu acho que é o último slide, né? É o último slide. Muito obrigado. Tá bom? Vai abrir para pergunta? Obrigada, doutor Juan. Esse momento é doutor Juan, por favor. Hoje é o dia de presente. Ganhou cheio de presente. Muito obrigada, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta para o Dr. Juan? Não, né? Podemos seguir, então. Pode seguir, ó. A singularidade do cuidado. Se a ancestralidade nos mostra de onde viemos, o cuidado nos revela como se